Seja bem-vindo mais uma vez a essa série, o Evangelho do Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. É uma série que estou pegando o livro Atos dos Apóstolos, que é um livro fantástico. Na realidade, para entender os Atos dos Apóstolos que o Lucas escreveu, não foi a vida de todos os apóstolos de Jesus que ele escreve, dos discípulos. Ele escreve de alguns, mas para dar uma ideia como era o cristianismo nascente. É o primeiro livro histórico do cristianismo nascente. É falando daqueles apóstolos, mas na realidade é falando do Cristo. É o Cristo agindo através dos apóstolos. E quem conhece o Espiritismo e conhece a mediunidade, entende a importância desse entendimento. Então, o Ato dos Apóstolos, essa série, Ato dos Apóstolos, Espiritismo e a Mediunidade. Porque a mediunidade é um capítulo que sempre existiu, mas a partir de Allan Kardec ela toma um caminho de estudo, de compreensão, de metodologia científica. E a partir de Jesus, naquele fenômeno Pentecostes, como nós já falamos nos capítulos anteriores, o fenômeno Pentecostes é um fenômeno mediúnico fantástico que, na realidade, vai mostrar a mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. Então a mediunidade precisa ser entendido a partir de agora como um serviço para o Cristo e por Cristo, como aqueles apóstolos trabalhavam, mas precisa ser entendido cientificamente, como o Espiritismo traz a compreensão, de tal forma que eu digo, sem medo de errar, dentro de alguns anos, as religiões estudarão o livro dos médiuns do Allan Kardec, a psiquiatria estudará o livro dos médiuns, a psicologia, a antropologia, a parte de ciências sociais, a educação, a medicina de um modo geral vai precisar entender o significado da mediunidade, porque mediunidade é crescente, como o profeta que é médium, Joel, disse lá atrás, que no futuro os jovens profetizarão e terão premonições, ou seja, serão médios. Os seus filhos e filhas terão visões, os velhos sonhos, e as servas e as servas profetizarão. A mediunidade é crescente. Como é um fenômeno crescente, vai precisar ser estudado, ser entendido. E o Ato dos Apóstolos é um livro fantástico da compreensão mediúnica. Então nós estamos no capítulo 7. Quem pegar a Bíblia atualizada do Ferreira, que é a que eu estou usando, vai encontrar no capítulo 7 essa passagem, a defesa de Estevão. Estevão era aquele trabalhador lá do cristianismo, da Casa do Caminho. Tinha sido escolhido como um dos chefes da parte do trabalho social da Casa do Caminho. Eram 7, e o Estevão era o principal, era o cabeça. E era um homem cheio de sabedoria, falava muito bem, mas o Estevão, ele era uma figura irrepreensível pela conduta, pela sabedoria, pela maneira de agir, pela maneira de mostrar que ele era um trabalhador do Cristo, a serviço do Cristo. Então, nesse capítulo, ele começa assim. É um capítulo até grande, porque ele vai do versículo 1 até o versículo 51. Então, é grande. Então, vamos ler por parte. Então, o que eu estou lendo aqui é o que está escrito lá na Bíblia atualizada do Ferreira. É assim que está. A defesa do Estevão, é assim que está. E então o sumo sacerdote perguntou a Estevão. Estevão estava lá, estava perguntando, eles querendo interrogar o Estevão, o Sinédrio fazendo isto. Era no Sinédrio que ele estava sendo julgado.
Isso de fato é assim? Perguntou. Estevão respondeu, lá do Sinédrio. Ele faz um discurso, para a gente poder entender. Belíssimo discurso, o discurso do Estevão. E ele começa assim: irmãos e pais, escute. Começa chamando as pessoas de irmãos, apesar das pessoas não estavam lhe tratando como irmãos, estavam querendo lhe apedrejar, como ele foi apedrejado e foi morto. O primeiro mártir do cristianismo é o Santo Estevão da igreja. Ele diz assim: irmãos e irmãos, escute. O Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia de sua terra e do meio de sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abrão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar posse dela, depois dele a sua descendência, embora Abrão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seria escravizado e maltratado durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então Deus deu a aliança da circuncisão. Assim, Abrão gerou Isaque e circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Então começa o Estevão, porque Estevão estava sendo acusado que ele era contra os ensinamentos de Moisés, que ele era contra os ensinamentos do judaísmo, que ele era contra a ideia de Deus. Ele estava. E o Estevão vai fazer um discurso perfeito. Começa chamando a atenção dentro da linguagem que ele entendia. Ele começa a chamar a atenção para Abrão, o patriarca, mostrando que Abrão nem era dali, mas Deus está aonde as pessoas estão, porque todos são filhos de Deus. Então não precisa ser naquele local, não precisa ser naquele templo que nem existia. E Abrão foi antes mesmo de Moisés, ele está chamando a atenção. E ele diz: saia e deixe a sua parentela. O Emmanuel, na tradução, numa psicografia do Chico, ele diz assim: a parentela são parentes nossos, mas famílias são afinidades espirituais nossas. Às vezes você tem parentela e não é família, mas você precisa transformar a parentela na família. Ou seja, você precisa entender, compreender que essa família, como ele disse, saia da sua parentela, ou seja, saia da região aqui que você está, da Mesopotâmia, porque vai ser uma família maior, numerosa, que vai se estender essa influência. Vou te dar uma terra, não deu uma herança, mas deu a terra. E depois disse que teria muitos descendentes, e ele não tinha nenhum filho ainda, e vai ter esses descendentes. E falou até dos 400 anos que aquele povo ia ficar como escravo, mas ele disse que ia libertar e dar essa terra. Ele começa o discurso chamando a atenção das informações proféticas, que a profecia é mediunidade, mostrando que o Abrão era médium, mostrando da mediunidade do Abrão. Ele começa falando nesse discurso e ele continua: os patriarcas invejosos de José venderam para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito,
que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó viu que o Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecidos pelos irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu ele também. Os nossos pais depois foram transportados para Siquém e posto no túmulo de Abrão. Tinha comprado dos filhos de Arnó de Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo, aí ele vai chamar, próximo tempo em que Deus cumpria a promessa feita a Abrão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Então ele está chamando a atenção que José também não estava em Israel. José não fazia parte lá do templo, mas Deus inclusive estava ajudando agora em outro local, no Egito. De novo, a mediunidade de José. Quem conhece a história de José sabe que médium fantástico. Quando ele faz umas interpretações dos sonhos do faraó. Ele estava como escravo, tinha sido vendido pelos irmãos por 20 moedas de prata, como escravo. E ele, como escravo, estava preso, porque inclusive a mulher do chefe dele fez uma calúnia contra ele. Ele ficou preso, mas apesar dele estar preso, apesar dele estar como escravo, Deus estava olhando por ele. Deus estava protegendo. E a mediunidade de José fez com que ele viesse a ser governador e depois viesse ajudar os irmãos que venderam ele como escravo e trouxesse ele está chamando a atenção de novo no discurso dele, que ele não está contra o judaísmo, como eu estava dizendo. Ao contrário, ele chama a atenção do Abrão, que era uma figura querida daquele povo. Chama a atenção do José, que é outra figura querida daquele povo. Que José, ele vai ter uma importância muito grande. Eu não vou enveredar para o caminho de José. Ele interpreta o sonho do rei, que o rei vai ter 7 anos de muita fartura, depois de 7 anos de muita fracasso na agricultura, e ele vai dar as coordenadas como é que o rei tem que fazer. E o rei coloca ele governador, e ele de novo ajuda os irmãos, ajuda o pai, ajuda a família toda, e a mão de Deus está sempre ajudando, mas ajudando aonde estiver o homem. Onde estiver o homem, estará Deus. Aí ele diz, mas levantará ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar os seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivesse. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. E quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. E quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-lo por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou de uns que brigaram e procurou reconduzi-lo à paz, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agrediu o seu próximo repeliu Moisés, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde nasceram os seus
2 filhos. Passado 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão. Aproximando para contemplar-lhe, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. A esse Moisés, a quem tinha rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus fará com que, no meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. E este Moisés, a quem esteve na congregação do deserto, com um anjo que lhe falava do Monte Sinai e com os nossos pais, foi ele que recebeu a palavra viva para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram no seu coração. Voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que não existem diante de nós. Porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegando-se que as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e entregou a adoração das estrelas do céu, como está escrito nos livros dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Maloque e a estrela de Rafá e Deus de vocês? A imagem que vocês fizeram para adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. O tabernáculo, ele está dizendo, de novo, olha, de novo chamando a atenção do fenômeno mediúnico. Moisés como um médium, um dos maiores que a terra já conheceu. Eu não estou, porque eu não estou enveredando aqui no caminho do entendimento de Moisés. Eu estou falando do Atos dos Apóstolos. Eu estou dizendo que o discurso do Estevão era perfeito. Ele estava acusando que ele era contra Moisés, contra o templo, contra os ensinamentos, contra as leis. E ele está dizendo que não, o contrário. Ele está dizendo lá que o Abraão não foi entendido, que o José não foi entendido, que o José foi igual, Jesus foi traído pelos irmãos, foi vendido por 20 moedas, Jesus foi vendido por 30. Ele foi vendido, foi como escravo e foi apedrejado, condenado. Como Moisés, pelo próprio povo que ele ia libertar, condenou. A vida de Moisés, se você olhar, os 40 anos primeiro, era como um comandante, foi chefe, vivendo ali no meio dos faraós. Os 40 a 80 anos, ele vai ficar no deserto. Teu filho, até quando recebe a comunicação, vem o anjo, comunicação mediúnica. O anjo é espírito angelical que aparece para Moisés lá na sarça e diz que ele vai libertar o povo. E as pessoas não entenderam. E o próprio Moisés dizendo que depois viria um médium, e viria um profeta igual a ele. Ele está falando do Cristo, Moisés falando do Cristo, e as pessoas não entenderam. Mas outros profetas, outros médios também falando do Cristo, é assim que o Estevão vai, o discurso dele. Ele diz: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, como com Josué, tendo recebido o tabernáculo, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi,
que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir a casa para Deus de Jacó. Mas foi Salomão que edificou a casa. Ele está dizendo, Davi, Jesus é da filiação do Davi, da filiação do Salomão, que é filho de Davi, pediu autorização para construir a casa, mas foi Salomão que edificou a casa. Não foi dado por Davi. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Não é por mão humana, Deus não habita no templo. A maioria dos templos de pedras, às vezes não tem nada. Jesus não passa nem na soleira da porta da maioria dos templos de pedra. Aí ele diz que ele está chamando a atenção que ele não é contra, que as pessoas estão acusando ele que é contra. Ele diz, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é o fato que minha mão fez todas essas coisas? Aí ele vai fazendo esse discurso, agora ele volta com tudo. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, porque ele levava em conta a circuncisão como algo de importância. Circuncisão, casa externa, é como se fosse a fimose hoje, operou a fimose, a postectomia. Então ele diz, e ele chama ele porque os judeus tinham que ser circuncisos. Aí ele diz, incircunciso de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais, fazem exatamente. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Então o discurso dele, que até então vinha mostrando uma lógica, uma coerência, um discurso fantástico, o discurso dele, e normalmente esse discurso dele, a maioria dos cristãos primitivos usavam, chamando a atenção que eles estavam dentro da lei, estavam obedecendo a lei, que inclusive Jesus dizia, eu não vim destruir a lei, vim dar complementação à lei. Ele está dizendo que ele não era contra a ideia de Abraão, de José lá do Egito, de Moisés, de Davi, de Josué, de Davi, de Salomão. Ele faz um histórico sobre a vida dele, dos reis e das pessoas de domínio. E ele está dizendo que todos apontavam para o Cristo. Chegou o Cristo e eles mataram. Ele diz, foi vocês que mataram. Igual nossos pais mataram os profetas e vocês mataram o Cristo. E aí ele vai falar do Cristo porque... Ele vai falar do Cristo por quê? Porque na realidade, aqueles trabalhadores do Cristo, ele usaram a sua mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. E o médio, quando se afasta do Cristo, corre o risco de se perder. Jesus é como ele diz, eu sou a videira, vocês são os frutos, são os galhos. Se vocês ficarem grudados em mim, os galhos irão produzir muitos frutos, mas se vocês se afastarem de mim, secarão e se queimarão. Porque é através de mim que o Pai, o agricultor, vai passar seiva para que vocês produzam frutos. Mas até mesmo quando estiver produzindo os frutos, vocês serão podados para produzir mais frutos. Então o trabalhador do Cristo, o médio, às vezes é podado. E a poda vem de acordo com as nossas necessidades. Alguém é podado quando pega um parente difícil, um companheiro difícil, uma jornada difícil, doenças, dificuldades que farão com que essa poda divina ajude ele a produzir mais frutos, o fruto da paciência, da calma, da resignação, da oração, da fé. Ter fé, usar a força da oração. Meu irmão, nós vamos continuar nessa caminhada. Vamos falar ainda do Estevão. O Estevão, uma figura fantástica, que vai ser morto por esse grupo. Vai ser morto, sobretudo por incentivo do Paulo. E depois a história vai desenvolver de uma forma tão bela que eu aconselho a você, de novo, se não lê o livro,
Paulo Estevo, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, o livro de Emmanuel. Lê esse livro, Paulo Estevo, para que você possa entender a grandeza imensa desse Paulo e desse Estevo. E aí nós vamos compreender esse trabalho do Atos dos Apóstolos no entendimento espírita e compreendendo o fenômeno mediúnico imenso. O Estevão estava mediunizado naquele instante que falar. O Estevão, você vai ver em passagens na frente, o Estevão sendo apedrejado e eles olhando para ele, vendo a cara de anjo. Estava tendo uma transfiguração, igual Jesus fez transfiguração lá no Monte Tabor, quando aparece Moisés e o Elias e Jesus conversando no processo de transfiguração, algo mediúnico tão fantástico de ser entendido. Quem conhece mediunidade, quem conhece Livro dos Médiuns, é mais fácil de entender o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. Meu irmão, que Deus te guarde, boa sorte, que abençoe você e sua família e faça bom uso da sua mediunidade. A mediunidade é a serviço do Cristo e para o Cristo, com entendimento pedagógico, científico, que o Allan Kardec trouxe no estudo da mediunidade. Que Deus te guarde e uma boa sorte. Até o próximo encontro nosso.